Muito bem. Irmãozinhos já presentes, irmãs. Então, nós iniciamos o trabalho dessa manhã pela graça de Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Com poucas vozes respondendo, né? Mas estamos aqui pela graça de Deus. Vocês com saúde, todos nós, por isso estamos aqui. E quem que nos dá essas dádivas, esses presentes, é o nosso amado Jesus Cristo. Quando Ele esteve aqui, Ele não teve o conforto que vocês têm. Vamos falar dos meninos, né? Claro que as meninas também, hoje têm todo o conforto. Ele não nasceu em um berço bonitinho, todo enfeitado, todo fofinho, todo perfumado. Ele nasceu em um estábulo, em uma manjedoura. Ele viveu a sua infância como um dia sem privilégio nenhum. Uma pessoa muito pobre, né? Tendo que fugir ainda menino com seus pais, porque aquele rei tinha mandado matar os meninos de 2 anos para trás. Já pensou? Ainda criança, 2 anos, a irmãzinha ali tem 2 anos e pouco, né? Imagine, Jesus já tendo que fugir com seus pais para o Egito, porque tinha um decreto de um malvado rei lá que ia matar as crianças, os meninos de 2 anos para trás. Meu Deus, né? Então, por isso que a gente tem que ser alegre, satisfeito, porque ele não teve privilégio para que nós pudéssemos ter. Mas o inimigo, ele ficou de olho lá naqueles dias, e ele fica de olho hoje também, para roubar aquilo que é precioso. Nós vamos meditando, e assim Deus vai nos dando aquilo que é para nós, o nosso alimento hoje, né? Tudo isso é alimento espiritual. Vamos iniciar orando ao Senhor. O irmão Caleb vai dirigir a oração. E vocês que já estão aqui, tá? Feche o olho no momento da oração. É sempre aquele momento solene de agradecer ao Senhor. Vamos orar, agradecendo por essa manhã, que está frio, está nublado, mas não está tanto frio também, né, irmão? Por isso, irmão, não parece estar nem de blusa, hein? Por isso que é bom ser jovem, né? Mas, se tivesse de blusa também, estava bom. E nós agradecemos a Ele por essa manhã abençoada que Ele tem nos dado. Vamos orar? Todos orem, tá? Senhor Jesus, nós estamos nesse dia tão glorioso, Pai. Nessa manhã tão maravilhosa, esse tempo, Senhor. Pai, quero te pedir que o Senhor possa abençoar cada uma das pessoas que estão aqui, que o Senhor possa livrar elas de todo o mal, Senhor. Abençoa a família do irmão do pastor Moisés, Pai, do irmão Benício, tá? Faça chuva de bênção na vida deles, essas pessoas tão maravilhosas, Senhor. Pai, eu agradeço pelo alimento, pela roupa, por todos os dias de vida que o Senhor concedeu a nós. Eu te peço isso e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Que bom, né? A gente recebe as orações de vocês. Imagina o tanto que eu sou ajudado, o pastor Moisés e os pastores são ajudados com a oração dos meninos e meninas das suas congregações, né? Imagina que maravilha, sempre o menino está lá orando, não só para iniciar a escola das crianças, mas na sua casa também, tá? Orem por mim, orem pelo pastor, orem pelo seu pai, pelos diáconos. Não é nem jeito de falar tudo, né? Enfim, ore por todos, e aí você vai ser abençoado, porque você está pedindo para Jesus: Jesus, manda as bênçãos sobre aquele grande número de pessoas que eu estou lembrando aqui. Aí o que acontece? Aquilo vai respingar em você também. Bom, e a gente vai, eu creio que vamos ter participações, vamos ter também uma participação especial daqui a pouco,
E esse momento que nós vamos ter até quase 8h30 vai ser maravilhoso. A gente fica até surpreendido, né? A gente chega aqui, às vezes tem 3, 4 meninos, depois a gente pensa, mas 1 hora para a gente ficar aqui com os meninos e participação e as meninas, e de repente chega no final, falta tempo para aquilo que ainda a gente poderia ter dito com vocês. A gente vai meditando e vocês vai trazendo as participações e aquilo puxa uma outra coisa. É aquela atmosfera que é criada, né? É expansivo, vai expandindo e aquilo vai ficando bom, preparando para daqui a pouco a gente ter aquela escola abençoada e todos nós aprendendo, né? Vocês já mais grandinhos absorvem muito, tudo também da escola no período com toda a igreja. É assim. Por quê? Por que vocês absorvem? Porque vocês aprenderam desde já pequenininho a respeitar. O profeta pregou uma mensagem por nome de respeito. E aquela mensagem ela não pode ficar esquecida. Na nossa vida nós temos que viver aquela mensagem. E de vez em quando olhar lá os parágrafos que ele escreveu lá, falando que a criança, o jovem e todos nós não devemos perder isso. Respeito por tudo que é bom, porque tudo que é bom vem de Deus, né? Uma pessoa, um idoso, já pensou se um menino despreza um idoso? Que coisa terrível, né? Se a pessoa alcançou longos dias na vida, é porque teve uma bênção de Deus aqui, né? Em Salmos diz, né? E verão os filhos dos teus filhos. Então, às vezes, tem um idoso lá na rua, ele nem é um crente, nem é um cristão, mas ele já tem netos, às vezes ele já tem bisnetos. Então, essa bênção Deus deu para ele. Então, o que a gente tem que fazer? Ali, há alguém que é abençoado por ter alcançado aquela idade. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar. Saber que ali tem um presente que Deus deu para a pessoa. E vocês fazem isso, né? É uma coisa que o profeta aconselha aqui nessa mensagem que nós estamos estudando. Acho que nós lemos na última, né? Vocês devem respeitar seus pais. E aí, de aprender a respeitar os pais, aquilo se estende a todos. E aí, principalmente as pessoas de idade, tá? Nunca faça chacota. Se você vê algum dia alguém, é claro que não é daqui, né? Se vê alguém fazendo chacota, fazendo gracejo com algum idoso, você simplesmente desvia daquele momento ali e não participe de maneira nenhuma, nem mesmo um riso. Não é bom. Hoje é muito humor nas coisas, né? Na internet, às vezes tem as coisinhas lá que parece que é engraçado, mas é ruim aquilo. Não há nenhuma virtude nessas gracinhas que a pessoa faz. Eu não gosto de maneira nenhuma e aconselho vocês a não gostar de quando alguém faz graça com pessoas de idade, tá? Então isso é bom, são coisas que a gente aprende. O que a gente fez na escola? Por que a gente vai na escola lá com a professora? Para aprender. Por que a gente vem na escola aqui? Para aprender também. E o título, o nome já até diz, né? Escola com as crianças. Não precisa nem ser escolinha, né? É escola com as crianças. Eu escrevo aqui na anotação, ó. Escola das crianças e a data de hoje. Não põe escolinha. Mas se falar também, não vou censurar por isso não, tá bom? Participação, vamos ter uma já? Aquele menino que vai cantar, irmão Davi? Então vamos começar a participação com o irmão Davi, e assim nós vamos estendendo durante esse período e sendo abençoado. Se for um hino que todos conhecem, cantem com ele, principalmente no coro. Qual que é o hino? Vamos ver se a gente conhece. Chamada final. Pode falar mais forte assim, vamos ver. Chamada final. Então, acho que todos nós conhecemos o coro.
Vamos cantar com ele no coro. Ele vai fazer a parte ali dos versos e nós vamos cantar no coro. Vamos cantar e ouvir. Quando novamente, que achou o tom e nós vamos bater palmas durante o hino, tá? Vamos bater palmas durante todo o hino e cantar com ele no coro. É um hino animado. Vamos cantar, vamos louvar, vamos ter esse bom momento aqui na presença de Deus. Vamos iniciar novamente. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Olha, já terminou, estava tão bom, né? Obrigado, Deus te abençoe. Tá vendo como que a gente aqui é presenteado por animar, tá vendo? Se deixasse ele cantar aqui, era o louvor da mesma forma, sozinho, a gente bem quietinho, assim. Então a gente participando, você entra naquela atmosfera e como ficou bom aí, tá vendo? Então isso vale para todos, tudo aquilo que a gente vai fazer, que é bom, principalmente aqui dentro do santuário. Você participar. É claro que participar, às vezes, de uma palestra é participar com atenção, ouvindo, com atenção, anotando ali. Você vê o tanto que é precioso essas anotações, né? A gente já fez em outra oportunidade. Mas vai no marcador de Bíblia que você tem aí. Quem tem marcador de Bíblia? Vamos ver, para você ver cada relíquia que a gente carrega debaixo do nosso braço. Os destaques das pregações, pode ser antiga, pode ser lá atrás. Vocês são novos ainda, né? O menino de mais idade aqui tem o quê? 13 anos, 12 anos?
Quantos anos? 10? Oh, eu pensando que a irmã Lívia já tinha mais do que isso. A irmã também? 11. Então, 11 anos. Se tiver, o máximo é um de 12. Então, vocês têm anotação já bem recente. Mas nós que já somos mais velhos, nós temos anotações lá de 1900 e alguma coisa, 2000 e pouquinho. E aquilo ali é como uma joia de ouro guardada aqui. O irmão, não pode ser coisa muito, muito alongada, mas vamos ver o que o irmão Eliseu vai ler aqui do marcador de Bíblia dele. Vem aqui, irmão Eliseu. Pode ver. É um parágrafo. Olha para ver. Vamos ver o que ele vai ler aqui para nós. E com certeza está falando de onde foi tirado. Vamos ouvir? Mensagem Influência, parágrafo 20. Repete a mensagem. Mensagem Influência, parágrafo 20. E se nós sustentamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que esta é uma das coisas mais solentes que um homem ou uma mulher, rapaz ou moça poderia fazer. Quando ele usa o nome de Cristo, que ele vai ser um representante de Cristo. Você deveria ver cada movimento que você faz porque alguém está te observando. Quantos jovens de? 2019. É um destaque que foi posto no marcador de Bíblia dos jovens de 2019. Então, é a coisa mais importante, influente que você pode fazer. Homem, rapaz, moça, moço, menino, menina. E o irmão João Batista vai dar um destaque ali, parece que é pequenininho, né? De um pequeno marcador também que está aqui. Da mensagem? Amor. Então leia para nós. Parágrafo 60. O amor conquistará o maior inimigo que exista na face da terra. Muito bom, Deus te abençoe. Tem que ter um do lado das irmãs aqui também, né? Vamos ver se é. Pode vir aqui, irmã. E ela vai falar da Bíblia, da mensagem. Da Bíblia. Até ficou bom, né? Ficou da mensagem da Bíblia. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que maravilha! Meu Deus! Olha aí para ver. São pedras preciosas que a gente carrega. Mas a gente sabe que Jesus Cristo disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então vamos pegar essa primeira coisa que ele fez. Ou às vezes está até invertido lá, matar, roubar e destruir. Eu não tenho certeza. Mas vamos pegar essa palavra roubar. Ele quer roubar essas coisas. Como você está carregando essas preciosidades aí, não só na Bíblia, mas por que você carrega no marcador? Porque aquilo também está no seu coração. Então, vamos pensar que você está com a bolsa aqui que está cheia de pedras preciosas, diamante, esmeralda. Eu não sou muito de conhecer essas coisas não, mas eu sei que diamante, esmeralda, rubi e ouro. O que o inimigo veio? Para roubar. Então essas coisas ele quer roubar de você, roubar de nós, tá bom? Então vamos saber que nós temos que ter uma proteção. E aí vai se estendendo, né? Não estava pensando nisso, mas quando um carro forte lá está carregando grande quantidade em dinheiro, o que ele tem? Ele tem uma proteção, ele tem uma escolta. Às vezes vai um carro na frente, vai outro atrás, ou lá dentro daquele veículo, ele é blindado, tem os vidros dessa grossura, à prova de bala, vários guardas lá dentro. Então aquilo ali é a proteção para aquele valor. E aonde que a gente consegue a proteção para os valores espirituais, os valores que Deus nos dá? Que a gente não pode deixar o inimigo roubar, porque é a missão dele, roubar. Ele veio para isso, Jesus disse.
a gente sabe que a gente tem que ter a escolta, a proteção. Por isso que fala lá na armadura de Deus em Efésios, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, calçar os pés com os sapatos do Evangelho. Não é bem essas palavras, mas é mais ou menos isso. E ali o crente está protegido dos males que o inimigo pode fazer. Então é isso, a gente vai meditando. E agora nós vamos ter uma participação do lado das irmãs. Após a participação, nós vamos ter a participação da irmãzinha Loice e João Lucas. Participando. Vamos ver aqui. De Rio Claro. Nós vamos ter, os irmãos vão deixar ali no jeito. E a irmã Lívia vai cantar. E após a participação da irmã Lívia, os nossos irmãozinhos, vou olhar de novo aqui para não falar o nome errado, Loice e João Lucas vão cantar. E nós vamos cumprimentar os que estão assistindo pela internet. Você vai levantar sua mão e dizer bem forte: Deus vos abençoe. E eles querem ouvir, tá? Eu vou pôr o microfone para ver se consegue captar de vocês. Eles querem ouvir de vocês, aquele abençoado. Deus nos abençoe! Amém, Deus os abençoe, nossos irmãozinhos que estão pela internet. Inclusive, após a participação da irmã Lívia, vamos ter a participação de vocês, de alguém representando vocês, né? Irmã Lívia vai cantar qual hino? Pátria querida. Pátria querida. Olha, outro hino bom para participar também, né? Nós não vamos bater palma não, vamos cantar no coro também. Pode, irmã? Pode, né? Assim é bom, né? Fica participativo. Assim a pessoa fala, mas eu não tive uma participação especial. Mas participou com a irmã Lívia, com o irmão Davi e os outros. Vamos ouvir. Você pergunta por que tem um rosto triste? Sim, é saudades que eu sinto de alguém. Sim, é verdade, é saudades que eu sinto da minha pátria chamada Jerusalém. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Todas as coisas deste mundo são passageiras e como sempre se acabarão. Todas as coisas que eu tenho em minha pátria serão eternas, como eu serei também. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Na minha pátria, lá não sou um peregrino, mas nesta terra vivo a peregrinar. E passo a passo vou seguindo o meu caminho, até o bom Senhor irei vir me buscar. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Que maravilha!
estamos falando em pedras preciosas, né? Todas aquelas joias que eu falei lá e muito mais vai ter lá para a gente andar nas ruas, vendo aquela maravilha. Não é apenas algo que pode ser estragado como aqui, né? Que infelizmente às vezes a pessoa tem uma joia ali, um ouro, mas pode às vezes estragar com o tempo. Lá não. Lá naquela cidade maravilhosa, na pátria querida, não haverá nada que vai estragar ali. Então, por isso que a gente tem que batalhar para estar lá. Vamos ter, então, a participação dos nossos irmãozinhos que estão representando os que estão pela internet. Nós vamos ver e ouvir com atenção. Vamos ouvir? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios 3:1. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Seguindo a Jesus, passo a passo estou, em cada momento, muito feliz eu sou. Eu deixo o futuro pra ele cuidar. Eu quero só hoje um passo andar. Estreito é o caminho, mas vem me guiar. Nas sombras de Cristo não temo andar. Momentos e horas não vejo passar, pois quero só hoje um passo andar. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Bem forte, bem forte. Deus abençoe nossos irmãozinhos, Loice e João Lucas, e estão sempre participando, e continue assim, né? Que a gente pode dizer é aquele conselho que o profeta dá nessa mensagem liderança aqui. Você tem o dom de cantar? Cante, continue cantando. Regue aquele dom, cuide. Ele fala cultive aquele dom. Cultivar é cuidar. Vamos ler na mensagem que a gente está lendo para vocês. Mensagem liderança. E vocês vão observar aqui essa parte que a gente vai ler hoje. Aí, tá vendo? Tá bem recente aqui. A gente leu na última escola, que foi... Domingo não tivemos, né? Foi no dia 17. O profeta disse lá no 68. Eu vou repetir só essa frase aqui. Ele disse que estava lá e menininhos e menininhas cantaram de maneira maravilhosa. E ele destaca aqui, ó, essa criança teve que cultivar essa voz. Está vendo? Teve que cuidar dessa voz, essas crianças. Então, agora nós vamos ler 71 ao 73. E ele está falando aqui também sobre ter uma voz e usar ela de maneira correta. Infelizmente, alguém aqui usou de maneira errada. E ele vai falar para nós vamos ouvir. Agora, 71, tá? Agora, vamos apenas seguir isso, adultos e todos agora, por alguns minutos. E as crianças, todos juntos. Então, aqui está valendo para todos nós, tá vendo? Então, vocês também estão juntos aqui. Vamos seguir esse jovem e a escolha que ele fez e ver para onde ela o levou. Agora, estas meninas com essa bela voz, estes meninos, agora pode ser que você viesse e fosse que você tivesse voz para cantar. Agora,
Apenas tome isto, música. Agora, você, que coisa, você poderá pensar algum dia a respeito disto? Que coisa, né? Que dá para a gente tirar aqui e pensar assim. Música, ele ainda fala com destaque aqui, ó. Música. Música envolve cantar, envolve tocar, tá? Vocês, vamos parar aqui um pouquinho? Só vocês que já têm uma pequena tendência de tocar um instrumento, uma pequena vocação, vamos falar, é o correto, né? Não deixe aquilo sumir, tá bom? Cultive isto. Vocês que têm uma vocação para cantar, isso se estende a todos que estão aqui, os que estiverem ouvindo pela internet. Cultive isto. Conselho do profeta. Porque se cultivar, o que acontece com a plantinha que a pessoa coloca lá? Planta lá, seja no seu quintal ou num vaso, e cultiva ela. Coloca o adubo, a terrinha lá, suficiente para ela nascer, depois a água no tempo certo. Se é uma planta que precisa de sol, vai tomar os raios do sol. Ela está sendo cultivada, ela está sendo cuidada. O que ela vai crescer? Uma sugestão do irmão Eliseu aqui. Essa planta vai? Cresceu. Vai crescer. Não tem dúvida, né, irmão Eliseu? Respondeu de maneira enfática, assim, firme. Vai crescer. E o que cresce, quando chega, produz frutos. Então, isso é bom. Cultive esse dom, tá? Não pare. Você poderá pensar algum dia a respeito disso. Você conhece esse rapaz chamado Elvis Presley? Vocês talvez não tenham ouvido falar, mas o profeta vai falar aqui. Ele estava falando aos adultos. Você tem ouvido minhas fitas, você tem ouvido que eu não rebaixo o moço. Mas esse rapaz teve a oportunidade que vocês todos têm. Ali, alguma coisa que cresceu e produziu frutos, né? E observe, não, melhor, que vocês todos têm. Está vendo? E o que ele fez? Ele descobriu que podia cantar. E observe o que ele fez exatamente, a mesma coisa que Judas fez. Judas Iscariotes. Ele vendeu Jesus. Jesus deu a esse moço uma boa voz. E o que ele fez? Volta-se e a vende para o diabo. E está vendo? Ele tem que vir ao fim do caminho. Ele tem que vir ao fim do caminho, está vendo? Ele recusou andar com Jesus. Eu vou terminar o parágrafo. Ou melhor, vamos ler o 74 para encerrar esse assunto. Agora, esse jovem aqui, esse governante rico, ele fez a mesma coisa. Vamos seguir e ver o que ele fez. Sem dúvida que, com o grande homem que foi, provavelmente esse jovem bonito, cabelo escuro, penteado de lado, belas roupas, as moças pensavam, ora, que moço bonito. Pensariam. Ele talvez acenaria para elas e elas flertariam com ele e coisas assim. Aqui ele está fazendo um paralelo entre aquele que ele acabou de dizer o nome e o jovem rico lá da Bíblia. Mas a gente vai destacar essa parte aí de cultivar a voz, envolvendo música. Cultive, tá? Não deixe parar, não. Parar na fase que vocês terminam o período de participação na escola das crianças. Todos nós, né? Vai chegar um dia que a irmãzinha, que ainda hoje está pequena, vai passar o período da escola das crianças. Continue cultivando, porque é ali que vai chegar no ponto melhor ainda, daquela voz, daquele dom de tocar, ser aproveitado para louvar o nosso Deus. Vamos agora ter uma participação e todos nós vamos cantar. Nós vamos cantar o hino Cristo
tem poder. Mas vamos fazer assim, ó, não vamos deixar só com os pequenos, não. A irmãzinha Alice e os pequenos que puderem vir aqui à frente. Se alguém quiser vir, mas precisar que a mãe venha junto, não tem problema, tá? É a participação, pode vir. E ela vai cantar a parte, eles vão cantar a parte do coro e nós vamos cantar a estrofe. Vocês conhecem o hino? Cristo tem poder? Conhece, né? Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi num casamento. Tá vendo? E eles vão cantar a parte do coro. Tem mais alguém? Como que é o coro desse hino? Se tu tem poder. Então, cante só a parte que vocês vão cantar. Se tu tem poder, se tu tem poder, aleluia, tem poder. Se tu tem poder, se tu tem poder, Jesus te tem poderoso, Jesus, se tu tem poder. Aí, ficou bom. Isso é, nós estamos ensaiando. Não, pode vir aqui, não terminou não. A verdade, a gente... Vem aqui, irmã Esther, segura o microfone para a irmãzinha. Aí eu vou precisar de ajuda, né? A congregação é grande. Vou precisar da ajuda da irmã aqui, que vai segurar o microfone para ela. E eu vou chamar vocês para cantar também, tá? Se tu tem poder, se tu tem poder, se tu tem poder, aleluia, tem poder. Se tu tem poder, se tu tem poder, Jesus te tem poderoso, Jesus, se tu tem poder. Agora nós. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi num casamento, transformou água em vinho, deu ao povo para beber, mostrando sua graça, seu amor e seu poder. Se tu tem poder, Mais forte. se tu tem poder, Vocês aqui. se tu tem poder, aleluia, tem poder. Se tu tem poder, se tu tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego entrando em Jericó. A boa samaritana lá no poço de Jacó. E em Cafarnaum um milagre também fez. Curou lá nos caminhos 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, se tu tem poder, se tu tem poder, aleluia, tem poder. Se tu tem poder, se tu tem poder, Jesus se Cristo tu é é poderoso, Jesus Jesus Cristo tem tem poder. Estava uma mulher chorando, carregando. Jesus parou o enterro e o povo apavorou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Se tu tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. se Cristo tu tem poder, se tu tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judéia, também na Galileia, em Cafarnaum, milagre fez no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder.
fez maravilhas, fazendo e vai fazer. Ele fez na sua vida e somente você crê. Ele salvou o pecador da alegria, gozo e paz. Toda enfermidade expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Deus abençoe todos que participaram, os pequenos, os mais grandinhos, e todos participaram, né? Tá vendo? Tem que ler novamente isso aqui. Ficou marcante para nós, né? Vamos ler aqui? Onde que é? Agora, 72. Estas menininhas com essa bela voz, esse menininho, agora você pode ser que viesse e fosse que você tivesse voz para cantar. É o que vocês têm, tá vendo? Irmãzinha, agora apenas tome isto, música. Agora você, que coisa, você poderá pensar algum dia a respeito disso. Cantar de maneira, louvar a Jesus com o dom de cantar, usar o dom de maneira correta. Que bom, né? Teria mais participação, agora vamos ter trabalho do diácono. Depois nós vamos continuando. Do lado dos meninos, tem mais participação ainda que não tiveram? Pode vir aqui, irmão Eliseu. Que vai ler para nós. Hebreus 6, 12. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Deus te abençoe. Sempre importante cada versículo que a gente ouve como participação de vocês, tá? Não pense que vir aqui, abrir a sua Bíblia e ler um pequeno versículo ali, parece que é tão pouco. Não é. Aquilo ali ajuda todos nós e ajuda você também. Irmão João Batista. Por isso que eu chamo um de cada vez assim, para que a gente dê ênfase naquilo que a criança trouxe como participação. Vamos ouvir? Salmos 91, do 1 ao 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Rei, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que maravilha, ter Deus como refúgio e fortaleza, tem que confiar. Irmão Caleb, vem aqui com a sua participação. E já estamos nos 10 minutos finais. Tá vendo como que passou rápido? Parecia que tem tanta coisa ainda que a gente poderia alongar aqui, mas tá bom. Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas.
Que coisa aí, tá vendo? Está dando conselho que o salmista está dando o mesmo conselho que o profeta disse. Cantai, cultivai, louvai ao Senhor. Isso é bom. Do lado das irmãs teria ainda alguma participação. Nós vamos ler aqui no livro de Ruth. A gente dividiu em 3 escolas, né? Ruth, capítulo 1. Estamos falando de a atitude de escolher. E nós vimos a escolha daquelas 2 lá, que vai ser completada com a leitura de hoje. Ruth e Orfa. Hoje nós vamos ler do 15 ao 17. Se você encontrou, já pode ir ficando de pé. O começo da história a gente já falou para vocês conhecem, né? Então nós vamos ler o 15 ao 17. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Pode se sentar. Então ali, vamos dizer assim, a atitude de Ruth encerrou o assunto ali sobre quem vai, quem fica. Será que é melhor ficar? Será que é melhor ir? Ela foi aconselhada pela lógica, né? A sogra ali não quis, ela, por inspiração ali, ela quis deixar o livre-arbítrio mostrar o que aquela moça, que as 2 moças tinham por dentro, que tinha sido fiel até aquele momento. Não há nada contra a outra aqui, até aquele momento. Ela foi fiel ao seu filho, que também tinha falecido. Então, 3 viúvas, né? A sogra e 2 noras. Então, só que aí ela aconselhou, deixou uma escolha, um espaço assim para elas escolher. E, inclusive, mostrou pela lógica que se elas voltassem era melhor. Porque ali ela ia ficar entre o povo dela. E aí, o que aconteceu? Uma foi pela lógica. Então, a Orfa beijou sua sogra e se foi. E Ruth se apegou a ela, diz a Bíblia aqui. E aí depois, ainda assim, ela ainda falou: vai como a tua cunhada foi, aos seus deuses. Aí que a coisa aperta, né? Aí que ela pensou assim: se essa mulher esteve aqui e eu conheci aquilo que ela tinha no interior dela, e aquilo combinou com o que eu tinha no meu interior. A Ruth pensando ali, né, antes de tomar a última decisão, aí ela veio e falou todas essas palavras aqui, que nós acabamos de ler. Onde você for, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. Eu não quero outros deuses, não. O teu povo é o meu povo. O que fala disto? Fala de novo nascimento. Então, o povo de Deus que vocês estão junto aqui é o teu povo, é o meu povo, é da irmãzinha, do irmãozinho. E ali você fez aquela escolha.
Não tem que ficar olhando. Ah, mas será que ainda tem uma oportunidade lá com outro povo que eu acabei de deixar? Será que ainda lá, como Israel, né, queria voltar ao Egito, será que ainda lá não há espaço para nós, para alimentar bem? Não. Aí ali tem que ser a decisão de seguir em frente. Então é isso que nós temos tomado como decisão. Vamos ter esses minutos finais meditando nisso aqui, sobre essa escolha. Você escolheu, mesmo com dificuldade. Quando você quer uma joia preciosa lá no garimpo, na montanha, às vezes, quando é descoberto uma área lá, os mais grandinhos vão entender. Descobriu um lugar lá que tem ouro. Fulano foi lá e achou uma pedra de ouro em cima, assim, ó, junto com as pedras do chão. Aí aquela notícia corre. E vem muita gente. Aí aquelas que está fácil ali, logo já são levadas, né? Aí depois, aonde o ouro vai ficando? Vai ficando mais para baixo. Aí eles começam a escavar. Aí alguns continuam, outros desanimam, né? Quando a coisa é feita corretamente, ali vai ser organizado, vai ser tudo dentro da lei, não é uma invasão, como às vezes acontece. E ali tem briga e tem morte. Mas vamos pensar na coisa legalizado. Mas há dificuldade para depois encontrar aquele ouro. Aí vai escavando, de vez em quando acha. E às vezes, em uma montanha, assim, vamos falar, eles vão removendo. Tem também a parte grande da mineração. Às vezes, em uma montanha, aí 1 tonelada de terra e entulho que tira lá, tira 1 grama de ouro. Mas eles não desistem, e é o que o Filho de Deus tem que fazer. Há dificuldades no caminho, há tanta coisa a ser feita, as coisas às vezes dão errada. Durante um dia, um período ali, às vezes eles não encontram nada daquilo que eles estão procurando. Mas continuam e são, como que a gente pode dizer? São diligentes com aquilo ali. O profeta sempre dá ênfase nessa palavra da pessoa ser perseverante. Vamos ser perseverantes, viu, irmãzinhas que já entendem, e os irmãozinhos também. Vamos continuar, vamos fazer esse propósito no nosso coração. Hoje eu tenho 12, 10, às vezes 13, 11 anos, mas eu quero ser perseverante nesse caminho. Eu sei que tem ouro no final dele. Há ouro aqui, eu vou continuar. Vou ser dirigente, vou continuar, mas vai passar por dificuldade. Vai ter que, às vezes, ser aconselhada a voltar, como Ruth foi aconselhada. Mas a gente sabe que no final da caminhada desta que a gente falou aqui, dessa irmã Ruth, lá do Velho Testamento, ela encontrou a grande pepita de ouro, que era estar lá entre o povo de Israel e ainda ser esposa de Boaz. Olha só, que maravilha, né? Então, aquilo valeu toda a dificuldade da caminhada dela, de estar com Noemi, de fazer aquela escolha tão difícil, mas sem, vamos dizer assim, sem titubear na escolha, sem dar aquela bobeira de achar que voltar é melhor. Nosso tempo se encerrou, nós vamos agora saber que a nossa escolha vai trazer dificuldade, mas se ela é pelo caminho correto, ela vai nos dar o grande presente no final da caminhada, tá bom? Você vai ser aquele menino abençoado, vai ser aquele jovem, vai passar as fases, e um homem abençoado. Você vai ser aquela menina, aquela jovem abençoada, e vai passar essas fases, tá bom? E vai ter um presente no final do caminho. Vamos dizer juntos, louvado seja Deus, e assim nós despedimos nossos irmãozinhos também, que estiveram pela internet. Vamos dizer juntos, bem forte, louvado seja Deus. Amém. Até a próxima escola, se Deus quiser.